Mas, ó, a gente começa aí a semana também com uma notícia não boa, gente. Febre, dor no corpo, coriza, sintomas semelhantes a uma gripe comum e até a Covid-19. Mas são a influenza A, H3N2, que, segundo a Secretaria de Saúde, já circula em mais de 30 cidades do nosso estado, aumentando aí o fluxo de pacientes com síndromes gripais nos hospitais e gerando dúvidas na população. Por isso, hoje nós vamos conversar com o infectologista e diretor estadual de Vigilância em Saúde, o Marco Aurélio Góes. Ele vai explicar um pouco sobre os cuidados que nós devemos adotar. Ele já está ao vivo aí, né, através de videochamada, e a gente já começa dando aquele boa tarde para ele. Doutor Marco, boa tarde. Primeiro me explica aí um pouquinho sobre o que é a influenza A H3N2. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde a todos, né, que nos assistem. Então, é muito importante a gente entender, quando a gente fala de influenza, A, H3N2, a gente conheceu muito a influenza A, H1N1, que foi o vírus da pandemia de 2009, a pandemia de influenza que tivemos, e esse vírus, o H3N2, ele já circula entre a gente, Só que a gente tem uma nova cepa que tem circulado no hemisfério norte e que circulou agora, que está circulando entre nós. O que chama atenção para esse momento, o vírus influenza, é o vírus que causa gripe. Sim. Só que a gente tem uma transmissão fora da sazonalidade. A sazonalidade é porque a gripe é aquela doença que a gente sabe que perto do inverno, a gente sempre tem casos, sempre tem aumento de casos. Não é comum no nosso meio aqui, no Brasil, a gente ter casos no verão. E Sim. Aí é que está o fato excepcional, nesse momento. Quando a gente sai de uma onda enorme aí de Covid-19, ainda temos a Covid-19, mas a gente começa a ter uma circulação do vírus influenza e agora o influenza A, Sim. H3N2. Ele pode parecer muito com Covid e com outras doenças respiratórias. É isso que eu gostaria que o senhor explicasse, assim, quais são as principais diferenças, Porque muita gente, ao ter os sintomas, já começa a se preocupar, corre aí para o posto de saúde, para os hospitais, E aí acaba também gerando uma busca maior, um número grande de pessoas aí na fila, de espera. E acaba que nesses locais, as pessoas que estão com sintomas, dessa influenza e da Covid, acaba todo mundo no mesmo ambiente, Assim, elas podem parecer muito no começo. Qual a diferença básica entre uma e outra? A influenza é aquela doença que acomete as pessoas de forma súbita, febre alta, dor no corpo, muito mal-estar, tosse, coriza, dor de garganta, mas ela vai se resolvendo dentro de uma semana. Sim. Na Covid, algumas pessoas podem ter esse quadro no começo, mas que lá para o quinto, sexto, sétimo dia pode começar a ter uma piora da tosse, ter a falta de ar. Então, a Covid pode ter duas fases. Uma fase, onde é aquela fase dos sintomas gripais, e outra fase quando começa a falta de ar. Então, isso diferencia um pouco, mas no dia a dia é muito difícil, Então, a gente está em plena pandemia, então é importante que as pessoas sempre façam o exame da Covid, para ver se não é Covid, porque a Covid é uma doença mais grave. Sim. Por outro lado, a gente tem que prestar atenção que a influenza, o vírus da influenza, ela transmite com muita facilidade também, mas ela traz uma gravidade maior para alguns grupos, que são conhecidos da gente, Os idosos, as pessoas que têm problemas de imunidade, as gestantes, As gestantes são bastante afetadas pela influenza. Então, essas pessoas têm que tomar um cuidado especial, Quando tem sintomas de gripe, devem sempre procurar o serviço de saúde, para ver se não precisa tomar nenhum medicamento específico para a melhora desse quadro, para que ele não evolua para uma forma grave. Sim. Doutor, nesse caso, quando é que a gente deve buscar ajuda médica? Quando é que a gente deve ir ao hospital, à emergência? Jaqueline, uma vez que a gente
faça aquele tratamento que a gente está habituado para as gripes, né? E não melhore, né, que existam sintomas, né, com sinais de agravamento, a gente precisa ser avaliado, né, no serviço de saúde. Mas é claro que a gente tem que priorizar, né? Como eu falei, aquelas pessoas que têm comorbidades e as pessoas que têm falta de ar, né? Quem tem falta de ar precisa procurar um serviço de saúde com urgência. A gripe, ela pode descompensar, né, pessoas que têm bronquite asmática, né, e com isso dá quadros graves, né, e a pessoa precisar de um atendimento de emergência. Então, pessoas que têm falta de ar é o principal sintoma que a gente precisa procurar e precisa ser atendido com urgência, né? Os serviços também eles precisam se organizar um pouco, né? Os serviços eles vêm de uma sobrecarga por causa da Covid. Sim. E agora os serviços precisam olhar um pouco para esse cenário e organizar para que realmente as pessoas não fiquem por muito tempo esperando, para que tenha agilidade nesse atendimento, que diminua o risco de transmissão. A transmissão desses vírus, né, ela ocorre da mesma forma. Então, qual foi o grande problema que a gente enxerga hoje? Que como a gente diminuiu bastante o número de casos de Covid, né, entre outras coisas, pelo avanço na vacinação, as pessoas, de maneira geral, relaxaram muito nas medidas preventivas. Sim. O uso de máscara em alguns lugares, né, você parece que é um ET, né? Se você for em algumas cidades por aí, em alguns lugares, né, parece que você está de forma errada. É verdade. Mas você se sente diferente, né? Nossa, como se já passou e só eu que estou tendo esse cuidado. O que é que está acontecendo, né? Então é importante a gente chamar a atenção para esses cuidados que são cuidados básicos que devem se manter por um bom tempo, né? Então, o uso da máscara é essencial. E a gente veio de um momento, né, onde a gente praticamente não teve gripe esse ano por causa da proteção contra a Covid e acabou se protegendo também contra a gripe. Sim. Então ela está se espalhando com muita facilidade nesse momento. Então, uso da máscara, higienização. O vírus da gripe ele contamina o ambiente e as mãos com muita facilidade. Então a gente tem que regredir um pouco nessas medidas, né? Prestar atenção que essas medidas que a gente tem são medidas que diminuem a transmissão. E é fundamental também, se você está gripado, não frequente lugares compartilhados. Sim. Principalmente se tiver idosos, gestantes, crianças, pessoas doentes. E o vírus da gripe se transmite com muita facilidade. Então, evita, né, essa proximidade de outras pessoas nesse momento. Certo. Lavagem das mãos, né? Sempre que possível, assim como a gente estava tendo cuidado com a Covid, a gente manter o uso da máscara, todos os cuidados que a gente tinha logo no início aí da pandemia, a gente deve manter agora, né? Porque a gente percebe que o número, ele está crescendo demais, a transmissão, ela tem lotado as emergências, né? A gente fica preocupado, porque assim, é um número crescente. Então, se a gente continua com todos os cuidados, uso de máscara, mantendo o distanciamento e todos aqueles cuidados que a gente sempre veio, né, tomando para a Covid, a gente vai evitar essa transmissão, né? Sim, é fundamental que a gente entenda isso, né? Que o vírus da gripe, apesar de ter uma taxa menor de complicação, né, ele dá muito sintoma, ele faz com que os serviços de saúde lotem, né, os serviços públicos e privados já começam a sentir, né, esse fluxo maior de atendimento. Então é fundamental, né, que a gente entenda isso, que a gente precisa controlar. Se está gripado, não vá para a festa. Não é a última festa de final de ano que a gente tem, né? Então, vamos ter moderação nisso. Isso é fundamental para que a gente comece um ano com outras perspectivas. E a gente sabe que, né, além da influenza, essas festas de final de ano podem começar a fazer com que a gente tenha um aumento da Covid-19, né, no começo do ano, como tem acontecido em outros países. Então, é importante que a gente vá com moderação, né? Que a gente mantenha essa higienização das mãos. Como a higienização, lavagem nem sempre é fácil, né, lavar as mãos, então que ande com seu álcool gel, né, com seu álcool a 70%, para sempre estar higienizando suas mãos, né, e que todos, né, entendam que a prevenção, né, é a melhor forma. A gente não sabe quem vai poder ter a forma grave, né, então é importante que todos nós mantenhamos todos os cuidados.
Doutor Marco Aurélio, uma grande dúvida, né, em relação a esse momento também, algumas pessoas elas tomaram a vacina da gripe, né, e a dúvida é, a vacina da gripe, ela serve para a influenza H3N2? Algumas pessoas têm relatado que têm tomado, né, tomou a vacina, mesmo assim está com a influenza a H3N2, outras pessoas não tomaram e aí ficam naquela dúvida, será que eu devo tomar a vacina da gripe? E aí? Então, a vacinação da gripe, né, desde que ela foi instituída no país, ela não tem um objetivo de conter a transmissão total da gripe. Né? Ela não é como a vacinação da Covid-19, né, que a gente quer controlar a pandemia através dela. Ela tem o maior objetivo dela é diminuir o risco de morte para aquelas pessoas mais expostas e mais suscetíveis. Por isso que ela começou para os idosos, né, depois foi ampliando profissionais de saúde, gestantes, crianças, que são aqueles grupos de maior risco de ter formas graves. Então, a vacina ela não é universal, ela é para esses grupos prioritários. A gente só abre ela para a população geral quando a gente não conseguiu vacinar a população e tem vacina ali ainda sobrando nos municípios. Então, a vacina ela protege de formas graves, né? A vacina da gente, que a gente utilizou no primeiro semestre, ela contém tanto influenza B como influenza A, H1N1 e esse H3N2. O que muda? Essa cepa que circula agora no final do ano, ela é uma cepa que circulou, né, e está circulando no inverno, né, do hemisfério norte. Então, essa cepa exclusivamente, assim, especificamente ela vai estar disponível na próxima vacina, na vacina que está sendo produzida. Então, por isso que a gente não tem uma vacina específica para essa cepa. Mas é claro que as pessoas que se vacinaram no começo do ano, né, ou que se vacinaram com a vacina de influenza, elas estão mais protegidas do que as que não se vacinaram, né? Principalmente quando a gente pensa em grupos de risco. A gente tem uma cobertura considerada baixa, de 75%, né? É uma cobertura baixa para esses grupos, era importante que todos tivessem se vacinado, mas é aquela coisa, como a gente estava no meio de uma pandemia, as pessoas só pensavam em Covid, né? E não pensavam em todo o risco que a influenza traz para a gente. Doutor Marco Aurélio, eu quero agradecer a participação do senhor aqui em nosso programa, né? Muito importante a gente levar informação no momento em que as pessoas estão, né, precisando delas, né? E as informações, elas são essenciais e o reforço também, né, para a população tomar todos os cuidados necessários para o enfrentamento aí dessa influenza e, claro, tomar os cuidados porque a Covid ainda circula em nosso país, né? Sim, é fundamental, né? A gente tem um final de ano melhor do que o final do ano passado, né? A gente tem a pandemia mais controlada, temos esse novo desafio que é a influenza, mas é fundamental que a gente entenda que, né, a proteção individual de cada um aumenta a proteção dos outros. Então, tudo que a gente faz, a gente se vacinar, a gente tomar o reforço, em breve a gente vacinar nossas crianças, tudo isso vai favorecer que a gente controle cada vez mais a pandemia e que a gente volte a controlar todas essas doenças aí transmissíveis também. Então, eu queria desejar um feliz ano novo para todos nós, né? Mas esse ano novo, para ser melhor para todos nós, precisa do nosso esforço e da nossa colaboração. Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez. Um excelente fim de ano, um feliz 2022 para o senhor. Olha só, é importante a gente levar informação para você de casa, cuidados necessários, o uso da máscara, lavar as mãos com maior frequência, o distanciamento, todos esses cuidados que a gente vinha tendo, né, principalmente no início da pandemia, onde todo mundo ficou assustado, a gente deve manter agora. Eu tenho encontrado muitas pessoas, inclusive, que nem estão usando máscara, estão em reuniões, então assim, tudo isso é importante para que a gente, né, evite essa transmissão. Muita gente está sofrendo e a gente quer passar um fim de ano melhor, né? E depende de cada um de nós, tá?